graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos e seguidores, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, comecinho de noite aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, já quero agradecer a todos vocês que têm ido lá no meu canal vermelho. Aleluia, que é @Josi com Y Nascimento 5828. Vai lá no meu canal, se inscreva, deixe um comentário ali para missionária, aleluia. Um pedido de oração e compartilhe essa obra missionária e vai e se inscreva lá, meus irmãos seguidores. Já quero agradecer a todos vocês que têm deixado um comentário, têm compartilhado e deixado um coração aí para a missionária Josi. Que Deus possa estar abençoando e que você não está abençoando a missionária Josi, você está abençoando a obra de Deus. Aleluia, que essa obra missionária ela venha crescer em tempo e fora de tempo, em tempo de guerra, tempo de paz, como nós estamos vivendo, tempo de guerra, tempo de justiça sobre esta terra. Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, aleluia. Aqui conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. Vamos meditarmos agora na palavra de Deus, meus irmãos seguidores. Que Deus me abençoe cada dia a sua vida, amém? Aqui são 10 segundinhos aqui na plataforma. E o que eu não puder te explicar, você vai lá e pega a tua Bíblia e vai estudar a palavra de Deus, porque Jesus está voltando e falta pouco tempo, tá bom, meus irmãos seguidores? Vamos meditarmos aqui na palavra de Deus, que se encontra em 1 Reis, aleluia, versículo 14, primeiro, que diz assim: naquele mesmo tempo adoeceu Abiás, filho de Jeroboão, e disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló, e eis que lá está o profeta Ahias, qual falou de mim que eu seria rei sobre o povo. E toma na tua mão 10 pães e bolo e uma botija de mel, e vai a ele, e ele se declarará que há de acontecer a este moço. E a mulher de Jeroboão assim fez. Levantou-se e foi a Siló, entrou na casa de Ahias, já que Ahias não podia ver, porque já seus olhos estavam escurecidos por causa da velhice. Porém, disse a Ahias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. E assim lhe falarás. Há de ser que, entrando, ela fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Ahias o ruído dos seus pés, entrando ela pelas portas, e disse ele: entra, mulher de Jeroboão, te disfarça assim, pois sou enviado a ti com duras novas. Aleluia! Que palavra, aleluia, maravilhosa, aleluia, nesta tarde, meus irmãos e seguidores, aleluia, meus irmãos e seguidores, como as pessoas hoje, naquele tempo, já queria enganar um homem de Deus, um homem que já estava velho, aleluia, e a mulher de Jeroboão, aleluia, combinado com ele, queria enganar um homem de Deus. Mas você sabe que um homem, uma mulher de Deus, por mais que ele esteja de idade, aleluia, aí que eles estão na presença de Deus, muitas vezes não precisa você estar todos os dias na igreja para Deus te revelar o profundo e oculto, escondido, como, aleluia, Ahias, aleluia. Deus tinha falado que ela ia vir disfarçada com outras vestes para enganar o profeta, ainda levando pães e tudo que naquela época era costume se levar a pessoas que iam se visitar. E hoje é diferente, as pessoas levam dinheiro para comprar o profeta, para o profeta revelar, muitas vezes que é até mentira, aleluia, porque nós estamos nos últimos tempos,
meus irmãos seguidores, é a justiça de Deus na terra. E hoje, meus irmãos, tem muitas pessoas que estão disfarçadas dentro das igrejas, aleluia, de feiticeiras como mulheres de Deus para destruir as casas, os casamentos, as famílias se disfarçam muito bem para poder destruir os profetas, os homens de Deus. Cuidado, meus irmãos e seguidores, cuidado com a tua bolsa, cuidado com o teu celular, cuidado com as tuas chaves, aleluia, cuidado, meus irmãos seguidores. Esses dias eu ouvi que fizeram um congresso na igreja, aleluia, um culto, para uma irmã assinar, aleluia, uma ata, mas ela não estava assinando a ata do congresso, estava assinando a ata dos seus bens, do seu divórcio, por mentira de mulheres que falavam que era de Deus, disfarçada como essa mulher de Jeroboão entrou para disfarçar, aleluia, para enganar o profeta. E nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Então, cuidado, meus irmãos, cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com a tua bolsa, a tua chave, teu celular, aleluia, cuidado o que você fala, cuidado, aleluia, não fale quanto você ganha, o que tem na sua casa, porque o mundo já é do maligno e temos que ter cuidado com as nossas falas, com nossas palavras, aleluia. E ela entrou ali pelo marido dela, vai, se disfarça como ela se disfarçou, aleluia. Só que o homem de Deus já sabia que ela vinha, aleluia, disfarçada, e você tem que ser como o profeta, aleluia, está, aleluia, quando vier um laço do inimigo contra a tua vida, Deus já fala, minha filha, cuidado, essa não está vindo, aleluia, com coisas boas. Minha filha, muda de rua, muda teu horário, muda de caminho, aleluia, porque tem um laço preparado para você. E Deus mostra e revela e guarda e cuida, porque a palavra fala que o maligno não nos toca, porque aqueles que é guardado por Deus, a palavra fala que ai daqueles que tocarem uns ungidos de Deus. E estamos vivendo nos últimos dias aqui nessa terra. E a mulher do Jeroboão queria enganar o profeta. Mas quando ela chegou lá, meus irmãos, ela não tinha boas novas, porque o filho dela ia morrer. Por que, missionária? Porque ele estava praticando idolatria no meio, feitiçaria no meio do povo, aleluia. Deus tinha dado, aleluia, ele foi o escolhido, aleluia, mas ele não andou na vontade de Deus. E tem muitas pessoas que têm um chamado, Deus até permitiu derramar o azeite como Saul, mas se desviou por causa da inveja, porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja disfarçado, aleluia, como a mulher de Jeroboão, falando que é crente, que é profetiza, que é missionária, mas para destruir os irmãos e as irmãs. Cuidado, meus irmãos, num abraço, até num aperto de mão, nas suas costas. Aleluia, porque Jesus está voltando em muitas coisas nos últimos dias. Nós vamos ver, aleluia, mas esteja atento e alerta, aleluia. Mas ela, aleluia, queria enganar, queria mentir, se disfarçou. E o que aconteceu com ela? Aleluia, o filho dela morreu, aleluia, o salário do pecado é a morte, a palavra dele fala, e ai daquele que vai enganar um servo, o servo de Deus, como Ananias e Safira, vender aquela propriedade e quis mentir para o Espírito Santo e morreram os dois, tanto ele como ela. Então temos que ter cuidado, estamos vivendo os últimos dias nessa terra, mas esteja orando e atenta, aleluia, com, aleluia, a palavra de Deus, orando em todo o tempo, jejuando, buscando, aleluia, a palavra de Deus, para que o Espírito Santo venha te revelar nesses últimos dias quem é e quem não é. E tome cuidado, meus irmãos, nem tudo que brilha é ouro, aleluia, esteja atento com a sua assinatura, com as suas coisas, com as suas bolsas, aleluia, em tudo que te pertence. Ore a Deus, e principalmente na hora de comer, nunca coma sem oferecer ao Senhor Jesus, porque Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, tá bom, meus irmãos seguidores? Medite em 1 Reis 14, amém? Beijo da missionária José.
e até o próximo vídeo. Oh, glória a Deus, Jesus está voltando, povo de Deus.